O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Escarafunchando dados antigos do satélite de infravermelho IRAS, um astrônomo britânico à procura do hipotético planeta 9 diz ter encontrado um possível candidato. O apelido foi dado a um astro que supostamente existiria além de Netuno, conforme predito por uma dupla de pesquisadores nos Estados Unidos em 2016. A história toda começou quando Michael Brown e Konstantin Batygin, astrônomos do Caltech, apontaram um estranho alinhamento nas órbitas de alguns objetos transnetunianos, pedregulhos residentes nas profundezas do sistema solar. De acordo com eles, o alinhamento só poderia ser explicado pela influência gravitacional de um nono planeta, maior que a Terra, instalado numa órbita super longa e oval. Desde então, pesquisadores têm procurado pelo tal planeta 9, sem sucesso. E a estratégia adotada por Michael Rowan Robinson, do Imperial College de Londres, foi fazer uma caçada nos dados do IRAS, satélite da NASA que fez varreduras por boa parte do céu nos anos 80. Rowan Robinson criou um protocolo para reanalisar as imagens em busca de potenciais candidatos que possam ter passado batidos nos estudos originais dos dados. Após reprocessar todo o pacote, ele chegou a um único potencial candidato remanescente. Ele estaria ao redor das coordenadas celestes 319 graus de ascensão reta, 60 graus de declinação. Para quem não está familiarizado com essa terminologia, são os análogos celestes de longitude e latitude, respectivamente. Se o tal candidato não for algum artefato de observação, ele poderia corresponder a um planeta localizado a mais de 200 unidades astronômicas daqui. Uma unidade astronômica é a distância média Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros. Ele disse assim: uma órbita de encaixe sugeriria uma distância de 225 unidades astronômicas, mais ou menos 15 UA, e uma massa 3 a 5 vezes a da Terra. Isso ele escreveu, Rowan Robinson, num artigo aceito para publicação no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ele reconhece que provavelmente o candidato não é um objeto real, mas indica que talvez valha a pena apontar telescópios naquela direção para ver se há de fato algo por lá. E embora seja o maior entusiasta da busca pelo planeta 9, o Mike Brown é o primeiro a apontar que esse não é o astro predito por ele e Batygin em 2016. Ele diz: o candidato estaria em uma órbita totalmente inconsistente com nossas predições e não seria capaz de perturbar gravitacionalmente o sistema solar distante dos modos que sugerimos. Mas claro, isso não quer dizer que não possa ser real, ele completa. O pesquisador aproveita a oportunidade para fazer uma distinção entre uma descoberta de oportunidade e uma real predição científica. Ele lembra que Plutão foi descoberto em 1930 por Claude Taumbach exatamente do mesmo modo. O astrônomo então procurava o tal planeta X, predito por Percival Lowell, mas acabou achando acidentalmente Plutão. Isso não faz de Plutão o predito planeta X, que por sinal não existe. Da mesma maneira, se o tal candidato agora for real, não será o chamado planeta 9 de Brown e Batygin. Cássio Barbosa, a pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, pelo que eu li, eu dei uma lida no paper, é assim, o cara pegou o lixo do lixo do lixo que ninguém pegou ainda, que ninguém achou ainda, e olhou lá e fez um método de alguma coisa que pudesse ter escapado dos filtros tradicionais, mas que ainda assim fosse o tal do planeta. Depois de garimpar muito, todos os candidatos que ele achou caíram, só sobrou esse aí, que não se encaixa no negócio. Agora, a pergunta que eu faço pra você é: tem alguma coisa ali ou é um artefato? Tem mais pinta de ser um artefato? Olha, Salvador, esse satélite, ele revolucionou a parte de astronomia, principalmente infravermelho, porque ele fez um mapeamento de 98% do céu. Foi o primeiro telescópio dedicado a fazer isso no infravermelho. Aliás, o único, né? Porque o Spitzer não fez mapeamento do céu, fez apontamentos direcionados. Depois veio o WISE, né, que fez isso também, mas o primeiro foi o ARIES. O ARIES tem 4 filtros, né, no infravermelho médio, de 12 microns, 60 microns, 100 microns, e o primeiro eu não lembro qual é, 45 microns, acho. E eu no começo do doutorado eu estudei bastante, porque as cores dos objetos que eu estava estudando, e estudo até hoje, né, foram definidas usando o satélite, né? E ele é da década de 1980, ele tem um pixel muito grande, as imagens são muito grandes, então em larga escala ele é bom, né? Tem bastante coisa interessante, mas quando você começa a ver em pequena escala, que seria o meu caso, não tem muito para fazer. Bom, isso posto, ele tem muito que fala de rejeição,
né, que você estava falando aí, o que nunca foi utilizado, o lixo e tal, é porque ele realmente ele tem lá suas dificuldades técnicas. Foi a primeira vez que aconteceu isso, os detetores são bem antigos e toscos, né? Já está fora de operação faz tempo, né? Falando bem antigo, tosco. Na época que ele foi lançado já não era lá aquela maravilha, foi um desenvolvimento muito grande, muito rápido. E com isso ele tem um catálogo só de material rejeitado, porque realmente tem uns artefatos que são criados ali pelo processamento. E inclusive tem uma ferramenta de reprocessamento, consegue melhorar lá algumas imagens e tudo, mas ainda assim, né, as detecções, né, precisam assim, ser repassadas. Bom, no caso do que esse rapaz fez, ele trabalhou no projeto, né, pelo que eu entendi, então ele tinha lá familiaridade com esses catálogos todos. E o satélite, bom, eu falo IRAS, né, eu acostumei com IRAS, não IRAS, mapeou o céu em 98%, mas ele fez algumas passagens, né, ele fez a maior parte do céu, ele acabou fazendo algumas passagens com uma certa cadência. Então, aproveitando a mesma órbita, fez uma outra imagem 1 hora depois 3 horas depois, e depois mais uma semana. Então ele consegue ver, né, alguma coisa que seja transiente, alguma coisa que esteja se mexendo, e com isso foi descoberto um cometa, foi descoberto vários asteroides do próprio cinturão de asteroides, e foi numa dessas que sobrou um. E sobrou um, só que não, se não me engano, pelo que entendi, não aparece numa dessas repassagens, né? Eu esperava que acontecesse de ter, mas talvez estivesse se mexendo muito devagar, muito distante, então mesmo que seja algumas semanas depois, o deslocamento seria pequeno para esse tipo, né? Para a técnica ali do detetor e do próprio telescópio. Bom, enfim, tem muita cara de ser um desses artefatos. Né? Ele pesquisou bastante, tal, localizou e foi olhar em outros surveys mais modernos, como o TUMES. O TUMES carece de profundidade, né? Porque ele foi feito na Terra. Na Terra era um telescópio de 1,5 metro, tem questão lá do SIM, da turbulência, então ele tem umas dificuldades também no sentido de resolução espacial. E no campo que ele achou, tem muita galáxia, ele falou, que pode ter confundido com esse sinal de um possível planeta. Então, ele deu um mapa, ele deu assim, ó, em torno dessa posição, procura mais ou menos com 2 graus, e fazer essas imagens em sequência. Agora, o lado interessante, além de ele ter fornecido um candidato, mesmo que não seja o que o Batygin e o Mike Brown dizem, né, que estaria ali, mostrou que de repente tem algum outro objeto, deu um indicativo de que, bom, vamos procurar ali, ver o que a gente acha, e de repente acaba achando outra coisa interessante. Mas é isso, ele pegou e explorou o infravermelho, né, que eu venho martelando que ele seria brilhante no infravermelho. Ele disse que chegou a calcular a sensibilidade do WISE, que é onde eu aposto que deveria aparecer, né, por causa lá da sensibilidade melhor, da resolução espacial melhor, tal, mais moderno, mas que não seria visível no WISE também. Então aí realmente me quebra as pernas, mas a ideia é que, para mim, o infravermelho é a parte mais promissora do espectro para se achar. E ele fala, né, no artigo dele, encorajamos, né, ele coloca sempre na primeira pessoa, isso que ele está sozinho, né, fez o artigo sozinho, mas em geral o pessoal evita de usar, né, então eu encorajo a buscas tanto no visível quanto no infravermelho em torno dessa posição, 2 graus por 2 graus. Hoje esses programas de mapeamento do céu conseguem fazer numa tacada só uma imagem, né, com essa área toda. Então depois é só revisitar daqui um mês, aí se mexeu, bom, tá lá, deve ser o bicho. Pois é, 2 comentários rápidos em cima que eu quero ouvir sua opinião. O primeiro é isso, como é que o cara, se ele tivesse botando uma fé mesmo, ele ia publicar e falar, encorajo aí vocês a procurarem, ou ele ia pedir tempo num telescópio e ele mesmo procurar? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, qual é o tamanho da ironia de os caras acharem um planeta 9 que não é o planeta 9? Essa parte do procurar, né, ele mesmo, de repente não é a seara dele, né, de repente ele está em outra formação, pelo que eu vi, mais puxado para galáxias ou alguma coisa assim. Eu não fui procurar, eu já vi o nome dele em alguns artigos,
e métodos de tratamento de imagem também. Então, de repente, ele trabalha mais na área técnica, mas vai saber, né? De repente, ele se associa com alguém que seja especialista e corre atrás para fazer essa pesquisa. Mas é irônico, né? Irônico foi o que eu tinha pensado quando eles se justificaram lá, duplo, dinâmica, falar, olha, se for planeta não é o nosso, né? Tipo, se for não é. O nosso é outro, esse aí não vai fazer as interações que não está apropriadamente, né, na posição, que vai fazer as interações que nós estamos dizendo que é a assinatura da presença dele, mas que também deve ser explorado e tal, não sei o quê, mas é irônico. E a maledicência já diz logo, né, não é, né, não é o nosso, e o nosso quem vai descobrir é a gente. Foi assim que eu interpretei essa história do se for, não é. Você falou uma frase engraçada, como é que era? Era o Mike sendo Brown, alguma coisa assim, não me lembro o que você falou. O Mike sendo Brown, né? Não dá nem pra falar que é o Brown sendo Brown, que é o Mike sendo Brown. Ele com ele mesmo dizendo, ó, a questão é essa, né? Nós fizemos, nós dizemos onde é que tá, mas quem vai achar é a gente. Então se você achar é outra coisa, não é o nosso, não é o planeta 9, vai ser o planeta 10, mas o 9 vai ter lacuna porque esse é meu. Vai brincando que eles ficam sem ainda, hein? Do jeito que eles estão, cara, tá difícil.